Agora, com uma miscelânea de vários dispositivos do artigo 5º, a gente vai começar pelo Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, a primeira coisa que você precisa saber, meu amigo, todo mundo já ouviu falar no Tribunal do Júri, né? Ah, o que o Tribunal do Júri julga? Cuidado! Cuidado, porque no Brasil é uma coisa e nos filmes que você assiste lá dos Estados Unidos é outra, viu? Lá nos Estados Unidos, o Tribunal do Júri tem uma competência muito mais ampla. E às vezes você leva aquela informação ali do filme achando que vai ser igual. No direito brasileiro não é. A competência do júri aqui no Brasil é julgar os crimes dolosos contra a vida. Dolosos contra a vida. Aí você fala, tá bom, mas quais são os crimes dolosos contra a vida, professor? Eu não sou do juridiquês. Eu te coloco, são 4. É bem fácil de lembrar. O crime clássico, né, que todo mundo sabe que vai a júri, é o homicídio. Mas também tem o aborto, tem o infanticídio e tem o suicídio. Professor, não entendi não. Que diabo é suicídio? Que aula é essa, professor? É a junção de instigação, auxílio e induzimento ao suicídio. Repara, o cara tá lá em cima, do alto do prédio, dizendo que vai pular. Aí não tem os idiotas que ficam ali embaixo, pula, pula, pula. Se o cara pular e morrer, qual é a pena do cara que pulou e morreu? Não tem, né, velho? É com Deus. Se ele pulou e tentou, ele não conseguiu morrer, também não tem pena. Ora, ele não tentou matar alguém? Queridão, tem um princípio que chama alteridade. Só há crime quando eu ofendo o bem jurídico tutelado de outro. É igual eu pegar meu telefone, que corno, eu não sou não. Se sou, não sei não. Eu pegar meu telefone e destruir na parede. Corno, a primeira coisa que faz é destruir o telefone, né? Desculpa que a mulher tava traindo, a culpa é do telefone. Ou que o marido tava traindo, sei lá. Tem crime de dano? Não tem. Agora, se eu pegar o telefone de outra pessoa e destruir, tem. Entendeu? Mesma coisa aqui. Se o cara tentar matar ele mesmo, não, né? Agora, se ele tentar matar outra pessoa, aí tem crime. A competência do júri vale para crimes dolosos, tanto consumados quanto tentados. Aragoni, tá bom, eu já entendi o instigação, auxílio e induzimento ao suicídio. Já sei o que é homicídio. Já sei o que é aborto. O que é infanticídio? É a mãe no estágio puerperal, né? Quando a mãe tem um neném que tá ali meio doidinha ainda e tal, às vezes no puerpério, né? Às vezes a mulher tem depressão pós-parto, às vezes até mata a criança. E aí o que acontece? É um homicídio revestido de características especiais, entendeu? Desculpa a tosse, o professor tá meio gogado, tá meio baleado. Aí eu chamo de infanticídio, pena bem mais baixa. Tá bom, professor, tá bom, o senhor falou, mas não chegou onde eu queria. O quê? É que todo dia eu ouço pelo noticiário que houve um crime de feminicídio. E esse crime de feminicídio vai a júri? Porque você falou homicídio, aborto, infanticídio e o suicídio. Você não falou nada de infanticídio. Eu quero saber se o infanticídio vai ou não vai a júri. Entendeu? Tá bom. O feminicídio, né? Velho, o que é o feminicídio, na verdade? É porque o jornalista só fala feminicídio. Por isso que gera essa dúvida. Feminicídio, na verdade, amigo, é um homicídio qualificado. Né? Homicídio não é só se matar homem. Satanás. Não é isso não. Matar mulher é femicídio. Femicídio, não falei feminicídio. Femicídio. Matar irmão, não tem o nome? Não tem irmão, fraticídio, tá? Matar o pai, parricídio. Matar a mãe, matricídio. Matar mulher, femicídio. Matar a mulher em razão da condição de mulher, entendeu? Tipo Maria da Penha. Aí é que eu tenho feminicídio, que nada mais é do que um homicídio na forma qualificada. A qualificadora é exatamente matar em razão da condição de mulher, sacou? Então, feminicídio vai a júri? Vai. É um homicídio, por isso que vai a júri. Aragoni, o júri só julga crime doloso contra a vida? Não falei isso. Falei que ele julga crime doloso contra a vida. Não falei que ele julga só crime doloso contra a vida. Então pensa comigo, o cara matou, praticou um homicídio
e escondeu o corpo. Então é homicídio mais ocultação de cadáver, certo? Se ele escondeu o corpo. Aragonês, homicídio é crime contra a vida? É. E ocultação de cadáver é crime contra a vida? Vida de quem? Diabo. Se ele está morto. Se o cadáver está morto, é o morto. Ocultação... Ainda me pagam para dar essa aula, puta merda. Ocultação de cadáver é crime contra o respeito aos mortos. Se as infrações foram conexas, vão as duas para o júri, por conta de conexão. Então o júri julga os crimes dolosos contra a vida, mais os crimes conexos. E aí pode ter porte de arma, né? Homicídio mais porte de arma, homicídio mais destruição de cadáver, homicídio mais ocultação de cadáver. Aragonês, e o latrocínio, que é o roubo, já viram essa expressão? Roubo seguido de morte. Latrocínio não é tecnicamente roubo seguido de morte. É roubo com resultado morte. Presta atenção que tem diferença. Eu e outro vagabundo, eu e outra pessoa, entramos no ônibus para roubar o ônibus. E a gente está lá pegando os pertences, né? Celular, dinheiro, não sei o quê. Eu tô lá com a arma. Do lado do cobrador e o meu comparsa tá lá recolhendo os pertences dos passageiros, entendeu? Aí um passageiro é policial, brother. O passageiro que é policial saca a arma. E aí eu vou atirar no policial, eu atiro no meu comparsa. Ó que merda. Matei o comparsa. Que merda não é que bom que matou o bandido. Não matou um inocente, né? Matou lá o bandido sem querer. É latrocínio, sabia? Oxe, mas ele não matou quem estava roubando? Pois é. Roubo com resultado morte, latrocínio. Vai a júri? Não vai. Porque é um crime pré-doloso, não é crime contra o patrimônio. Não vão a júri, ó, extorsão mediante sequestro com resultado morte, latrocínio, que é o roubo com resultado morte, estupro com resultado morte. Então um monte não vai. Tem que ver se o cara queria a morte ou se ele queria outra coisa. Lesão corporal seguida de morte, não vai a júri, é crime contra a integridade física, entendeu? Então tá bom. Você já viu aqui quem é que o júri vai julgar. Aí lá a Constituição fala que tem alguns princípios, né, do júri. Tem lá, por exemplo, plenitude de defesa. Não fala ampla defesa, hein? Fala lá, por exemplo, na soberania dos vereditos. Fala no sigilo das votações. Sabia que no sigilo das votações, eu já fiz muito tribunal do júri, né? Já presidi muito tribunal do júri. O código fala que a gente tem que abrir, são 7 jurados sempre. Tá? Rapaz, como é que é? 7 jurados. E por que é um número ímpar? Para não dar empate, né? 7 jurados. Se eu abrisse os 7 votos, pensa comigo, se eu abrisse os 7 votos e os 7 jurados tivessem dito sim, foi ele que matou, então eu não teria sigilo. Eu já sei que foi 7-0, todo mundo votou, entendeu? Por isso que a lei manda abrir até dar 4, ou pro sim ou pro não. Por que 4? Porque 4 é maioria. Se eu cheguei a 4, já sei que deu maioria. Agora, quem foi? Não sei. Quem foi que votou? Não sei. Foram jurados, mas eu não sei quais jurados. Sacou? Porque a Constituição garante a soberania dos vereditos e o sigilo das votações, além da plenitude de defesa que eu vou trabalhar depois. O que me interessa trabalhar agora é a soberania dos vereditos. Note que eu falei soberania do veredito, eu não falei imutabilidade. Aí eu vou para um negócio que é treta, presta atenção porque a explicação é dureza. É de moer a cana. É o seguinte, eu sou advogado, mudei agora, sou advogado, e o meu cliente está sendo acusado de ter matado alguém. Ele foi acusado, o meu cliente, vou colocar aqui, ó. Meu cliente, eu tinha lá um cliente acusado de homicídio qualificado. Ele foi denunciado, ok? E aí tá bom. Na hora, e ele falava, doutor, eu sou inocente, doutor, eu sou inocente, doutor, eu sou inocente. Ele foi pro tribunal do júri. E o tribunal do júri condenou, brother. Condenou. Só que condenou não por homicídio qualificado. Entendeu? Que era para tirar a qualificadora. E aí virou homicídio simples. Agora, qual é a diferença? Bem pequenininha. Olha aqui o tamanho da diferença. Homicídio qualificado, pena 12 a 30 anos. E homicídio simples, pena 6 a 20 anos. Olha a diferença como é pequena. O cara foi condenado por homicídio simples, não é horas não, hein? A 6 anos de reclusão. Tá bom, mas ele continuava me falando, eu sou advogado dele, lembra? Mas doutor, eu sou inocente.
Eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Pelo amor de Deus. Vem cá. Eu posso entrar com um recurso contra a condenação do júri? Pode. Como é que chama o recurso? Chama apelação. Repara que o gente boa está me dizendo que ele é inocente. E eu vou entrar com apelação para tentar reverter a condenação. Confere? Pergunta. A pergunta do milhão. Na apelação, eu posso pedir para o tribunal absolver o meu cliente? Ao dedinho? Não posso. Não posso porque eu estou diante da soberania dos vereditos. Lembra que tem soberania? Ah, então por conta da soberania nunca pode mudar? Calma. Eu falei para você que eu estou chamando de soberania e não de imutabilidade dos vereditos. Lembra? Pois é, porque olha aqui, ó. No recurso de apelação eu não posso pedir a absolvição. Do mesmo modo, se for o Ministério Público, não pode pedir a condenação. Tem que pedir para o gente boa e para novo júri. E no novo júri, ele pode ser condenado? Pode. Pode ser absolvido? Pode também. Pode ser condenado e pode ser absolvido. Agora, se ele for condenado, o novo júri é soberano de novo, lembra? Então, o novo júri pode, inclusive, condenar igual estava na denúncia. Mais grave, homicídio qualificado. Aí o cara fala assim, véi, então eu entrei com recurso querendo ter uma melhoria e tive uma pioria. Me lasquei, é isso? Mais ou menos, mais ou menos. É porque, nesse caso, os jurados é que são livres. Então, os jurados podem condenar, os novos jurados podem condenar e podem absolver. Agora, se o recurso foi somente da defesa, os jurados podem condenar do jeito que eles quiserem, mas o juiz não pode colocar a pena mais alta, entendeu? Então, mesmo que o cara seja condenado, olha que loucura, mesmo que o cara seja condenado por homicídio qualificado no novo júri, a pena máxima dele é essa aqui, ó. Porque é o juiz que aplica a pena, não é o jurado, entendeu? Ah, Aragonês, mas e se o recurso foi do Ministério Público? Pode aumentar? Uai, aí pode ter pioria, né? O Ministério Público é acusação aqui. Tudo bem? Volta para a tela. Plenitude de defesa. Presta atenção porque eu recebo de vez em quando dúvidas dos alunos sobre o ponto que eu vou explicar agora, tá? Nas outras aulas que eu já dei sobre o tema. Quando você é submetido a júri, os jurados são os juízes de verdade, né? Do júri lá. Então, os jurados vão responder algumas perguntas. Essas perguntas são chamadas, no juridiquês, de quesitos. O jurado não tem que explicar nem por que sim, nem por que não, entendeu? Ele recebe 2 papeizinhos, um escrito sim, um escrito não. E aí ele pega e coloca lá na urna o voto dele. Aí depois ele pega o voto que sobrou e bota em outra urna, que é uma de descarte. Jogar fora. Então, chegou e aí perguntaram para o jurado assim, ó. Houve um crime de homicídio? Aí ele responde sim ou não. Ele respondeu sim. Foi o fulano, o acusado, né, que praticou esse crime de homicídio? Se ele falar sim, ele confirmou materialidade, houve crime, e confirmou a autoria, foi o fulano. Agora presta atenção. A tese da defesa, a única tese da defesa era negativa de autoria. Em outras palavras, não foi o fulano. Mataram o ciclano, mas não foi o fulano. Aí o meu cliente, que é o fulano, fala assim, ó, ei, o meu cliente aqui é o acusado, agora nem lembro mais se ele é fulano ou se é ciclano. O meu cliente está sendo levado a júri e eu falo assim, ó, não foi ele. Eu sei que mataram o fulano, mas não foi ele. Aí os jurados vão responder primeiro, teve um homicídio? Sim ou não? Os jurados respondem sim. Ou seja, primeiro quesito, sim. Mas eu não reclamei do primeiro quesito, porque na verdade eu entendo que teve um homicídio. Só estou dizendo que não foi meu cliente. Agora se liga na segunda. A segunda pergunta é, foi o fulano que matou? Se os jurados disserem foi, eles confirmaram que foi ele, certo? E minha tese defensiva foi para a sacola. Porque minha tese era, não foi ele. Os jurados negaram a tese. Mesmo que a única tese defensiva seja derrubada,
o juiz é obrigado a fazer outra pergunta, que é um quesito genérico. Genérico como assim? A pergunta fala bem assim, ó, o jurado absolve o acusado? Ué, Gurinha, mas eles não acabaram de dizer que foi ele? É, mas ainda assim, se quiser, pode absolver? Pode, pode. Entendeu? Por quê? Sei lá, o jurado responde porque ele quis, às vezes tem dó do cara, tem pena. Ah, fala assim, eu também teria matado esse cara aí, entendeu? O jurado decide como ele quiser, inclusive absolvendo, mesmo tendo negado a tese da defesa, mesmo tendo negado, ficou com pena do cara, não tem que explicar. Então é obrigado existir esse quesito, essa pergunta, ok? Aí a súmula vinculante 45 fala o seguinte, ó, se o foro por prerrogativa estiver somente na Constituição Estadual, ele não vale. Como assim? Deixa eu te explicar um negócio. É assim, ó. Matar alguém dolosamente, o cara vai a júri, regra geral, né? Quem diz isso? Artigo 5º da Constituição Federal. Agora vamos pensar aqui, se ele é, por exemplo, sei lá, ministro do STJ. Ministro do STJ tem foro especial, está escrito lá no artigo 102 da Constituição, que ele será julgado pelo STF nos crimes comuns. O homicídio é um crime comum. Reparem, a Constituição deu a regra. A Constituição, essa aqui ficou claro. A Constituição deu a regra. E a própria Constituição Federal, no artigo 102, deu a exceção. Regra versus exceção. Mas é Constituição versus Constituição. Para esse cara, eu vou aplicar a exceção. Tudo bem até aqui? Eu vou para o meu vizinho, estado de Goiás. Lá na Constituição do estado de Goiás, foi dado foro especial a algumas autoridades. Vou pegar uma como exemplo. Para Defensor Público de Goiás. Defensor Público da União, meu amigo, não tem foro especial. DPU, Defensor Público da União, não tem foro especial. Mas em Goiás, o Defensor Público do estado de Goiás tem foro especial. Ele não é julgado na primeira instância, ele é julgado na segunda instância, no TJ, entendeu? Ele é julgado na segunda instância, vou botar aqui, no TJ. Então, se ele roubar alguém, começa na segunda instância. Se ele traficar drogas, começa na segunda instância, não tá fácil para ninguém. Se ele matar alguém dolosamente, sabe por quê? Porque matar alguém dolosamente, a Constituição Federal diz que o cara vai a júri. Então eu vou ter uma briga entre a Constituição do Estado, que vai para a segunda instância, e a Constituição Federal, que manda para o júri. Quem é que vai ganhar essa briga? A Constituição Federal. Então, o foro por prerrogativa de função, foro privilegiado, vale? Vale. Mas se ele for previsto só na Constituição Estadual, ele se sobrepõe à regra do júri? Não, porque a regra do júri está prevista na Constituição Federal, tá bom? Matamos o Tribunal do Júri. Rapaz, falar em matamos no Tribunal do Júri é bom, né? Acabamos o assunto do Tribunal do Júri. Vem para a tela comigo para a gente trabalhar com liberdade de expressão. E eu chamo muito a sua atenção na liberdade de expressão. Olha para mim, a gente sempre aprendeu que não existe direito absoluto. Mesmo o bem mais precioso da vida, que é a própria vida, pode ser retirada. Né? A vida não pode ser retirada, não tem pena de morte em crime hediondo. Qual é o segundo bem mais precioso? A liberdade. Eu posso prender alguém? Posso. Inclusive antes do trânsito em julgado, quando ele é presumidamente inocente? Sim, sim. Então eu posso sacrificar qualquer direito? Sim, é isso. Por isso que eu falo que não existe direito absoluto, sacou? E a gente também repete que não há hierarquia entre os direitos da Constituição. Não há hierarquia entre normas constitucionais. Embora não haja hierarquia, a vida real ensina que eles vivem colidindo, vivem tendo choque entre direitos fundamentais. Quer um exemplo? Imprensa. A imprensa, para noticiar, muitas vezes invade a intimidade, invade a privacidade. Então eu tenho um choque entre intimidade, privacidade de um lado e liberdade de expressão, né, do outro. Vem cá, como é que resolve esse choque? Quem é que ganha? Você nunca pode falar quem ganha. Sempre é uma ponderação no caso concreto. Como assim, professor? Você vai analisar
de caso em caso para saber quem ganha. Às vezes é a intimidade da vida privada, às vezes é a liberdade de expressão. Entendeu? Nunca dá para afirmar de plano quem vai ser. É igual, a regra é a inviolabilidade de sigilos, não é? Mas às vezes eu autorizo a quebra, não autorizo? Pois é, porque é uma ponderação entre o dever de o Estado prestar segurança, proteger a comunidade, e do outro lado a intimidade, a privacidade da pessoa por conta do sigilo. Ok? Tá bom. Eu estou dando essa volta toda porque o Supremo Tribunal Federal tem dito, eu falei que não tem hierarquia, lembra? Mas tem dito que no choque envolvendo a liberdade de expressão e outros direitos fundamentais, a liberdade de expressão larga na frente. Eu não falei em hierarquia. Larga na frente nesse conflito. Entendeu? É como se tivesse uma passada a mais. Qual é a regra, então? É eu preservar a liberdade de expressão. Vou dar o exemplo que estava sendo julgado lá. O caso estava sendo julgado. Eu tenho lá, por exemplo, eu sei que no final de semana vai sair uma publicação na revista Veja contra a minha pessoa. A treta é, eu posso entrar com ação judicial para impedir a circulação da revista, impedir que a revista chegue às bancas, ou se elas já tiverem chegado para tirar das bancas. O Supremo Tribunal Federal falou, regra geral você não pode. Regra geral, isso caracteriza censura. Por isso que não pode. E aí, qual é a regra? A regra é você autorizar que seja divulgada e depois, repara que é depois, você vai poder, se tiver ofensa à sua honra, por exemplo, você vai poder pleitear indenização por danos morais, por danos materiais, por crime contra a honra, calúnia, injúria, difamação, direito de resposta, tudo isso. Mas a regra é prestigiar a liberdade de expressão. A não ser que eu comprove, por exemplo, objetivamente que aquilo ali é mentira. Mas comprovar objetivamente de plano é mais difícil, né? Porque todo mundo fala que é mentira. Já viu quando o cara é acusado? Ah, isso é mentira, causa espanto, causa espécie, não sei o quê. E eu vou te processar por calúnia, injúria e difamação. Todo mundo fala isso. Então quem é inocente fala isso e quem é culpado também, entendeu? Então, assim, é difícil saber se é mentira ou não objetivamente falando. E aí tem que ser objetivamente a comprovação. Para eu permitir que o cara bloqueie a publicação, por exemplo. Entendeu? Beleza, beleza? Tá bom. Então, a liberdade de expressão larga na frente quando em choque com outros direitos fundamentais. Você vai lembrar que não pode ter censura, não pode ter licença. Ah, professor, mas quando eu estou assistindo lá TV, aparece lá embaixo 14 anos, 16 anos. Ali é classificação indicativa, não é obrigatório. Beleza? Não tem que tirar as crianças, né? Vem pra tela. Princípio da inafastabilidade de jurisdição. Tá lá no artigo 5º, inciso 35. O que diz o artigo 5º, inciso 35? Olha o tanto de número romano ali, né? Como é que é o número em arábico, hein? Como é que é 0 em romano? 0 em romano não tem, né? 0 em arábico são os números da gente, beleza? Arábico é 0, 1, 2, 3. E depois você consulta por que o arábico chama 0 e até 9, ok? Já te adianta, é por conta do número de ângulos. Professor, isso me interessa para a prova? Não, mas às vezes o menino pergunta. Você tem que saber para a vida. É igual a mulher. A mulher gosta de perguntar também pro namorado, pro marido, né? De modo geral. Eu lembro que eu estava na faculdade, uma namorada minha lá da faculdade falou assim, Argonê, o que é vademecum? E tu não pode deixar sem resposta, não. Eu falei, vade de várias, mecum de matéria, são várias matérias em um só exemplar. E fiquei pensando, será que é isso mesmo? Mas eu respondi com tanta segurança que ela, que bom, legal. Aí depois eu cheguei em casa e fui pesquisar. Chamava Vai Comigo. Tinha nada a ver com o que eu falei. Aí eu pedi desculpa para ela no dia. Olha pra tela. O princípio da inafastabilidade de jurisdição, gafanhoto. Lá fala bem assim, a lei não pode afastar da apreciação do judiciário a ocorrência de lesão ou ameaça a direito. A lei não pode afastar do judiciário a ocorrência de lesão ou ameaça a direito. E aí eu tenho, por exemplo, que é uma treta grande que pode aparecer na sua prova, envolve o INSS. O cara, ao invés de ir lá para o INSS brigar, ele estava indo diretamente em busca do benefício previdenciário, diretamente para a Justiça Federal. Ele falou, não vou perder tempo não. Sacou? Era tipo assim, eu tenho um benefício previdenciário que eu quero buscar,
E ao invés de ir para o INSS, e se perdesse ir para a Justiça Federal, eu ia direto para a Justiça Federal. E aí os juízes federais começaram a falar, ei, negativo. Você passou no INSS? E o cara falava, eu não vou perder tempo. O juiz federal falava, já que você não passou no INSS, também não vou receber sua ação, não. E extinguia. Bateu no Supremo, porque o pessoal foi reclamar. Falou, Supremo, o que o juiz federal está fazendo? E o que o STF falou? Juiz federal, você está certo. Você está certo. O cara tem que primeiro passar no INSS. Se ele não passou no INSS, pau, manda ele de volta para o INSS. A regra é essa. Aragonés, isso aqui viola, porque o entendimento é, o pessoal que foi ao Supremo entendia que o juiz federal estava violando o princípio da inafastabilidade de jurisdição, entendeu? O STF falou, não está violando, tá certo o juiz federal. É até meio lógico isso aí, porque o cara precisa ter dados. O juiz, né? E quem é que vai fornecer os dados da briga? O INSS, entendeu? Como é que o cara não vai para o INSS antes? Você só pode ser autorizado de dispensar, de não ir para o INSS, se a negativa for notória, pública e notória, ou seja, sempre negam para aquele benefício. Mas é difícil de dizer sempre negam para aquele benefício, entendeu? Então pode exigir, resumindo para a prova, a Justiça Federal pode exigir que o cara primeiro passe no INSS? Resposta, sim. Aragonés, isso não é uma violação ao princípio da inafastabilidade? Não é. Beleza? Agora, CCP, chama Comissão de Conciliação Prévia. Lá na Justiça do Trabalho, tinha uma lei, acho que é a lei 9958 de 2000, não lembro o número não. A lei falava bem assim, se você quer entrar com a reclamação trabalhista, você quer colocar o patrão no pau, né, que a gente fala no popular. Se você quer entrar com a reclamação trabalhista, obrigatoriamente você tem que passar pela Comissão de Conciliação Prévia, que é isso aqui, CCP. Você obrigatoriamente tem que tentar acordo. Aí você fala, não, mas eu não quero acordo. A outra parte fala, não quero acordo. Não, tem que passar lá, miserável. Obrigatoriamente você tem que ir lá. Não, mas eu estou perdendo tempo. Mas vai lá. Você entendeu? O pessoal disse que essa lei aqui foi criada para dar emprego para alguns amigos, entendeu? É um negócio meio errado mesmo. E aí depois o Supremo Tribunal Federal foi e falou bem assim, ei, a exigência de passar na CCP, Comissão de Conciliação Prévia, para tentar acordo mesmo quando o cara não quer, é uma exigência que está na lei, presta atenção, E o que diz mesmo o princípio? A lei não pode excluir da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. E aqui o cara está reclamando direito trabalhista, né? Então a lei, nesse ponto, foi declarada inconstitucional, por violar o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Ok? Sobre ele é o que interessa a gente saber. Agora o habeas... quando o cara exige a prévia negativa? Não. Você vai ver na aula de habeas data que pode exigir a prévia negativa para eu poder impetrar o habeas data. Mas isso é o quê? É uma condição da ação. Não é uma exceção ao princípio da inafastabilidade, ok? Beleza. Tá bom então. Tem mais coisa pra gente ver? Sempre tem. Inclusive do artigo 5º. Aguenta aí. Estamos de volta só para o nosso bate-papo. Eu estou acompanhando o chat aqui, o pessoal tá rindo de mim, né? Com o negócio do vai de meco. Rapaz, é cada improviso. O diabo é quando você tem menino. Menino pergunta tudo, meu amigo. Tudo quando é trem, ele pergunta e você tem que tentar trazer explicações razoáveis, né? Vem cá, tira minhas besteiras de lado. Eu te falei que eu queria te trazer uma informação importante do teu concurso, não foi? Na verdade, em verdade, eu vos digo
quinta-feira agora, dia 14, ok? Quinta-feira, a gente está na segunda, né? Quinta-feira agora, dia 14, 7 da noite, você tem um compromisso comigo, viu? Você tem um encontro marcado. Vou colocar aqui, ó. 14/3, anota na sua agenda, 19 horas. O que vai rolar? Eu preparei 0800, um guia de estudos, tanto voltado para agente quanto para escrivão. Eu preparei e vai estar disponível para todo mundo 0800. Professor, eu não tenho assinatura limitada. Vai ter acesso. Aragonês, eu não sou do curso. Eu estou só urubuzando as aulas aqui. Vai ter acesso. Fica na aba de conteúdo grátis. Professor, já que vai ficar lá, por que eu tenho que assistir? Meu amigo, é o seguinte. Às vezes você tem um material, mas você tem dúvidas, não tem? Você quer uma explicação, não quer? Pois é, eu vou estar trazendo a explicação e tirando as dúvidas na hora. 19 horas, 7 da noite, quinta-feira. Não vou estar sozinho não, tá? Vai estar comigo o professor, que é o coordenador do curso das carreiras policiais, inclusive, o Érico Palazzo, vai me ajudar na minha tarefa e também vai trazer algo a mais, que é o raio-x das últimas provas, as de 2013, tanto a de agente quanto a de escrivão, te direcionando, encurtando o caminho do seu estudo. É de grátis para todo mundo. Eu, por ser juiz no DF, ou qualquer juiz do país, eu não posso ser coaching, ser mentoring, mas eu posso ajudar meus alunos, trazendo de forma impessoal. Eu não recebo nada de ninguém, por isso eu faço questão de que seja de graça, impessoal e gratuita lá para todo mundo que puder. Aragonês, dá para eu adaptar para a minha rotina? Certamente dá, porque você vai ver que eu trago, inclusive, grade de horário dizendo, estuda isso aqui, velho. Aí, se você não quiser, em janeiro agora deste ano, comecinho de janeiro deste ano, eu recebi uma mensagem que, para mim, valeu todos os guias de preparação que eu já montei até hoje. Eu já montei para o MPU, para a Polícia Rodoviária, para o TJDF, para o Tribunal de Contas do DF e estou finalizando do INSS. O de vocês, quinta-feira agora. Quinta-feira agora, 7 horas da noite. Com um detalhe importante. Acho que foi 7 de janeiro que eu recebi a mensagem, 7, 10 de janeiro. Era a menina dizendo bem assim, professor, eu queria te dar um retorno, mas a foto dela era a foto dela assinando o termo de posse no MPU. A prova foi em outubro, velho. Ela estava em janeiro mandando para mim a foto, ela assinando o termo de posse. Ela estava me agradecendo. Falando, sabe o seu guia de estudos? Ele me deu segurança daquilo que eu vinha fazendo e estava certo, porque eu não sabia se estava certo, e ele corrigiu o que eu estava fazendo de errado. Resultado está aqui. Acho que ela passou em 13º, ou foi 16º, 17º. Passou entre os 20 primeiros. Entendeu? É de graça, se você quiser. Espero você. Quinta-feira, 7 da noite. Um abraço, moçada. Tchau, tchau.